Mas como foi a história, a montagem dos Trapalhões? Quem que você conheceu primeiro? Como que foi? Não, tudo começou com uma dupla, Dedé e Didi. Ah, é? Os Trapalhões é uma coisa... Nós temos 7... Eu acho que 7 ou 8 filmes que era recorde de bilheteria, era só Dedé e Didi. Ah, é? Antes dos Trapalhões? Era uma dupla, Dedé e Didi. Os Trapalhões foi uma coisa que veio bem depois. Que nós começamos a fazer os Insociáveis na Record, aqui em São Paulo. O que era o Insociável? Insociáveis eram os Trapalhões de hoje. Ah, é? Só que era só com Dedé e Didi e o Sargento Pincel, que é o Roberto Guilherme, que fazia o bandidão. Sei. Ele sempre era o marido traído que vinha bater na gente e tal. Só que aconteceu uma coisa, aí nós começamos a ganhar do Fantástico. Caramba! Aí a direção chamou e falou, vocês não podem esticar um pouquinho o programa? O Renato falou, tá, e o Renato é uma loucura, né? Porque ele escrevia um programa por semana. É mesmo? Acho que o cara não dormia. Mas como eu ajudava ele em algumas coisas. Como vocês conheceram e foram para lá, para Record? Como que foi essa história? Para Record? É. Não, nós fomos primeiro para a TV Excelsior. Nós fomos contratados. Excelsior é a antiga TV. Não era. Seria hoje. Era a grande televisão no Brasil. Ah, é? Era mais do que a Globo. Mas ela virou o quê depois? Depois ela fechou mesmo. Ah, fechou mesmo. Tá. Fechou. Era a maior televisão? Você pode ver, todos os grandes astros estavam lá na TV Excelsior. Caramba. Foi ali que eu consegui comprar meu carro a dinheiro. Sei. Os caras compravam apartamento e ganhavam muito bem. Né? Aí uma outra história longa, como é que nós chegamos lá. E aí, lá que surgiu os Trapalhões com uma ideia do Wilton Franco e Manuel Rodrigues. E aí os Trapalhões era Renato Aragão, era o Vanderlei Cardoso, Ted Moimarino. Não, eu tô me perdendo. O Excelsior foi depois do Dedé? Não, o Excelsior foi a primeira. Ah, mas já eram os Trapalhões, então? Não, eles criaram lá os Trapalhões. Ah, tá. É o Wilton Franco, tem na internet aí. Foi o Wilton Franco e Manuel Rodrigues. Tá. Criaram os Trapalhões. Então eles botaram comediantes, botaram o Ted Moimarino, que era o rei do ringue. Que a fazia... mulherada ficava loira. Um loirinho, né? O loirinho de... fortinho. Mulherada ficava doida. Vanderlei Cardoso, que era o cara das meninas. E botaram o Ivon Cury para equilibrar, para falar mais, que o Ivon era o... E eu também estava. Lá. E o Didi não, nessa época? O Didi estava. Então era todo mundo? Era Didi, Dedé, Ivon Cury, Vanderlei Cardoso, Ted Moimarino. Depois o Ted... depois saiu o Ivon Cury e entrou a Vanusa. Tá. Ela entrou como irmã nossa lá e tal. E eram o que? Eram os esquetes de humor? Era uma história completa. Ah, é? É. Uma vez por semana? Estava escrevendo o Emanuel Rodrigues. Uma vez por semana. Era ao vivo ou era gravado? Era ao vivo, era feito ao vivo? Fazia... Rapaz, era como que é fazer ao vivo? A porta do teatro ficava... Era abarrotada? direto. Meu Deus do céu. Era uma coisa assim... Caramba. Tremenda, né? Aí quando acabou, ficou todo mundo desempregado. Mas acabou por quê? Acabou porque o governo fechou. Ué? Tinha um negócio os caras eram negociantes de café, tinha outros negócios, descobriram um negócio deles. Aí quebraram? E foi a televisão que melhor pagou a gente na época. Aí fechou, ficamos desempregados e tal. Acabamos indo para a praça. Eu e o Renato fizemos a praça. A Praça da Alegria? A praça nossa. Que na época era a Praça da Alegria. Praça da Alegria com o Manuel de Nóbrega. E em que canal que era? Era Record. Ah, era na Record? Era Record. O Carlos Alberto trabalhava. O pai do Carlos Alberto. Dali, a direção chamou a gente para criar um programa. Aí fizemos esse programa que chamava Os Insociáveis. E... Quem que deu o nome, Os Insociáveis? Rapaz, o nome, filha da mãe, minha merda, né? Os Insociáveis. Sabe por que nós aceitamos? Por quê? Porque era o diretor-geral da emissora. Falou, eu tenho um nome que você vai adorar. Os Insociáveis. Nós falamos, beleza. Maravilhoso. Saímos de lá falando, que merda, cara. Merda, mas era o diretor. Vai falar o quê? Era o cara do programa. E foi assim que nós... vocês estavam batendo a Globo. Começamos a bater a Globo. Eles pediram pra gente aumentar 15 minutos. O Renato falou, vou ficar doido, cara. Já estou escrevendo 15 minutos. E ele falou, e se a gente botar mais um aí, Dedé? Pra ficar meio...
Eu falei, eu tenho uma ideia, todo filme americano, todo seriado que vem aí, vem com um afrodescendente. Eu falei, vamos colocar um. Quem? Eu falei, eu tenho, cara, era meu amigo. Mas você conhecia da onde o Mussum? E é outra história. Como eu fazia um show numa boate aqui, em que quem cantava na orquestra era o Jair Rodrigues. Sei. Mas o Jair era um malucão e tal. O filho dele já veio aqui falar comigo. Já veio, né? O Jairzinho. E eu convidei o Jair Rodrigues para entrar no palco comigo. Eu falava, pô, entra no final do show, tal, você é muito malucão e tal. Você é muito engraçado. Ele falava, não, eu não tenho coragem de entrar no palco. Põe lá no... Ele não tinha coragem, ele ficava na orquestra, mas não tinha coragem de subir no palco lá. Caramba. No final, eu acabei convencendo ele de entrar e falou, mas fazer palhaçada não, só vou cantar. Aí ele pôs uma música de carnaval. Com uma semana, ele dominava o palco todo, filha da mãe. Aí ele falou, vou te apresentar um cara engraçado. O dia que você puder, me avisa. Aí chegou lá uma segunda-feira, que ninguém fazia nada. Eu falei, Jair, eu queria conhecer o cara que você falou. Ele falou, pô, vai almoçar comigo lá, com os originais do samba. O Jair trabalhava, o Jair Rodrigues, era o Jair Rodrigues, originais do samba, viajaram pelo mundo. O Mussum era do Originais do Samba. Eles viajaram pelo mundo, sabe com quem? Com quem? Com a Elis Regina, cara. O quê? Eles faziam o quê? Eles acompanhavam a Elis? Acompanhava. Era Jair Rodrigues, Elis Regina, eles fizeram até um programa na Record. Aproximar um pouquinho aqui. Fizeram um programa na Record, que eram os dois. É? E o que fazia fundo, abria o show e tal, os originais do samba. Aí ele me apresentou o Mussum. Mussum nunca mais me largou, cara. E eu achava o Mussum... Mas porque o jeito dele, você já se viraram amigo já de cara. Era muito engraçado. Ele era engraçado naturalmente. E ele pegou... Lá em casa, a gente tinha mania de fazer rabada, feijoada, fazia um mocotó, umas comidas meio pesadas. E ele adorava isso. Falava, Mussum, vai em casa amanhã comer um mocotó, tô lá, meu compadre, tô lá. Ele era o primeiro que chegava e o último que saía. Chegava a dormir no sofá e tal. E eu fiquei muito amigo. Aí foi quando eu tive a ideia de chamar o Mussum. Aí eu vim chamar, o Renato falou, você fala com ele. Mas ele era engraçado também, assim? É porque ele entrava no início, ele entrava nos originais de samba, e ele que dava boa noite. E ele falou, pessoal, tranquilo, sossegado. Ele falava já desse jeito? Já falava isso. Quem ensinou ele a falar isso foi o Chico Anísio. É mesmo? Ele foi fazer um programa com o Chico Anísio na escolinha, e ele falou, ele foi indicado pelo Grande Otelo. O Grande Otelo falou, tem um neguinho lá, que eu chamo ele de Mussu. O Grande Otelo que botou o nome dele, Mussu. Que Mussu é um peixe preto escorregadio. O nome dele, qual que é o do Mussum? Antônio Carlos Bernardo Gomes. Caramba, e Mussum é um peixe preto. Ele falou, você é Mussu, rapaz, ninguém pega em você. Escorregadio. Escorregadio e tal. E aí eu fui falar com ele. Não, mas só do Chico Anísio. O Chico Anísio, então, que deu esse toque pra ele falar. Foi. O Chico me contou isso. Cacildes, quando eu fiz a escolinha com o Chico, uma época. Aí eu fui lá e o Chico, eu falei, Chico, o Mussum me falou que você que ensinou ele. Ele falou, foi, Dedê, mas foi uma coisa assim. Me veio na hora, na cabeça. Eu falei, Mussum, fala aí tranquilo com um S. Fala, tô tranquilo, mas põe um S. Aí o Mussum falou, tranquiles. Ele falou, isso. Fala sossegado. O Mussum falou, sossegades. Ele falou, é isso. Tu não vai fazer outra coisa. Quando eu te chamasse, você fala, sossegades, professores, tranquilos. E ele falava deitado, sem cair, escorregando, fazendo pose e tal. Ele brincava com essas coisas. Então foi quando eu fui ver o show dele, vi ele fazendo isso. Fazia isso, a galera ria. A galera ria. Caía. Ele contava umas coisas lá que era no duro. Cara, era meio stand-up. Vai editar lá, vamos ver como é que fica. Então deixa eu voltar na sua linha de história. Então você chama, você estavam precisando de mais uma pessoa, você chama o Mussum. Aí o Mussum entrou. Acabou entrando. Ele não queria. Acabou concordando. Por que ele não queria? Ele achava que não era a praia dele? Ele falava, meu compadre, eu não sou comediante, meu compadre. Eu sou tocador de reco-reco. Eu falei, você é um grande comediante. Você é que não sabe que você é um grande comediante. Aí eu peguei, ele entrou com a gente. O Renato foi muito inteligente, escreveu as piadas certinhas para ele. Ele entrava, por exemplo, ele fez o Cozinheiro Nosso. Tá.
Então, explodiu o negócio na cozinha. Aí ele entrava todo cheio de farinha, sujo, e dizia, hoje a comida vai ser diferente. O que vai ter? Hoje vai ter arroz diferente, arroz de tetes. Arroz do quê? Arroz de tetes. Arroz de tetes, o que é isso? Não é que a panela explodiu, o arroz ficou tudo grudado no tetes. Hoje vai ser arroz de tetes. A plateia mijava. Nossa, cara, é muito bom. Eram umas piadas assim que ele entrava. E um dia o Renato me aparece lá com um cara bem vestido, de terno, gravata, com uma voz bonita. Falou, um colega nosso aqui, Dedé, muito prazer. Ele, prazer, Dedé. Eu tinha muita curiosidade de te conhecer, com uma voz linda. Aí eu chamei o Renato, falei, quem é, Renato? Ele falou, um ator que eu trouxe aí. Mas ele vai fazer o quê? Não, ele vai fazer com a gente. Mas de quê? Ele falou, comediante. Eu falei, comediante? Ele de terno, sério? Falei, esse cara aí com uma voz bonita dessa, sério, careca, mas parecia um gerente. Ele era careca? Careca, parecia um gerente de banco. Eu falei, ele tá mais para gerente de banco do que para comediante. Aí o Renato falou, eu garanto, né? Você vai ver. Quando começou o ensaio, rapaz... Ele colocou a peruca já? Não, eu mijava de rir no ensaio. O que ele fazia? A risada, a corrida dele. Mas não tinha o personagem do Zacarias ainda? Não, aí ele fez o cara. Aí fez a risada. Aí falava daquele jeito, Dedê. Aí ele corria, parecia um desenho animado, com cinema mudo, ele corria assim. Cara... Eu falava, puta, esse cara é muito engraçado. E onde o Didi achou Chegou ele? A hora da gravação. O cara me aparece com uma peruca, com aqueles dentinhos. Com aqueles dentinhos. Eu não conseguia olhar pro cara. Eu olhava e dava risada. Pra você ver. Mas o Didi conheceu ele como? Você sabe? Ele conheceu ele fazendo um papel de moranguinho no programa de televisão, lá na Tupi. Ele fazia um garçom que chamava Moranguinho. Já era esse personagem. Já era esse personagem. Ele só incrementou. E quem batizou o Zacarias, você sabe? Com o Zacarias, era o Zacarias. A gente tinha um galo que a gente falava nele todo dia. No programa? No programa. O Didi falava, o galo Zacarias, lá em casa, né? Sei. O galo Zacarias hoje estava na vaia. Tá pegando todas as galinhas no galinheiro. Aí o Didi falou, pô, ele não parece um galinho de briga? Eu falei, parece. Vamos botar o nome dele de Zacarias. Aí o Didi botou o nome dele de Zacarias. Caramba. Aí ele ficou com o nome do galo. Sei. Que era o galo nosso e tal. E foi assim, rapaz. Assim a junção, mas ainda não era Trapalhões. Não, eram os Insociáveis. Ainda Insociáveis os quatro. Insociáveis. Nós começamos a ganhar da Globo. E aí o que aconteceu? A Globo chamou a gente. E quando a gente foi pra Globo... Vocês estavam na Record, certo? Estava na Record. Ganhava bem ou não? Ficava sem receber, assim, um mês. É mesmo? Um mês. Eu sei de uma história aí que... ficava muito a sem história receber. do Didi. Do Didi, ele era... Conta essa história, é muito boa. Do bolo. E na Tupi aconteceu a mesma coisa, né? Foi lá, querido? Não, na TV Tupi... Tá. O Tupi Renato... é a antiga SBT ou não? É a antiga SBT, pode-se dizer. O Renato... Não, eu acho que é o antiga... né? É o antiga SBT, Tá. o antiga... como é essa? Não essa que tem agora. RTV, né? A TVS? Que eles ficaram com algum... Sei. Mas o Renato, rapaz, foi gravar e eu acho que ele não tinha dormido direito, que a gente tinha viajado, ele passou mal. Caramba. Pô, aí teve que chamar o médico e tudo. No meio do programa ele passou mal. Aí paramos o programa e tal. Aí... mandaram chamar o médico, não sei o quê. Aí a direção foi lá, veio com o pagamento dele, falou, Renato, teu pagamento e tal, e tal, e tal. Falei, meu pagamento semana que vem eu vou passar mal demais de novo. Assim o pessoal paga, Renato, né? é o filho da mãe. Ele falou, agora você já sabe, Dedé, é só passar mal que eles pagam a gente. E o Renato passou mal no duro mesmo, mas foram lá e pagaram ele. Cara, naquela época não era fácil assim, não, né, de receber. Quem moralizou a televisão no Brasil, vocês podem falar o que quiser, Globo lixo, não sei o quê, mas foi a Globo... A Globo trouxe um padrão, né, de moralizou, né? a televisão no Brasil. A Globo nunca atrasou. Se o pagamento caísse no sábado, ele pagava você na sexta-feira. Não pagava você na segunda, né? E a gente ele moralizou tudo, né? Foi o Boni, o Boni espetacular, né?
O Boni, O Boni, você trabalhou com Walter ele? Clark e tal. Ele era o diretor da Globo. Mas na parte... Não tinha setores, ele era diretor geral, não é que nem Diretor geral da núcleo Globo. de comédia. Mas não ele tinha te núcleo. atendia. Você falava com ele? Você falava, hoje você não fala com ninguém na não Globo. deve- não deve ser Tenta acessível. falar com o diretor na Globo. não hoje. deve ser fácil assim, né? Até em outras emissoras fica difícil falar com o diretor. E na Globo dizia assim, eu quero falar com o Boni. Mas foi Você eles... tem paciência de esperar, espera um Foi pouco. com eles que você tiveram reunião? Porque vocês estavam ganhando da Globo. Quem chamou vocês? Quem que... Foi o Boni. Foi Boni? Vocês Foi o fizeram Boni. reunião com Boni ele? Boni que chamou. Como foi essa conversa? Foi um negócio meio complicado e tal, porque nós ficamos ganhando da Globo, eles queriam botar a gente 6 meses fora do ar, Como mas assim? recebendo. Ficar na geladeira. Pô, cansei de receber o salário em casa E sem trabalhar. e a gente achava que ia ficar... Aí a gente começou a se assustar. Falou, pô, será que eles... Foi só para tirar a gente do ar? Então, Por foi... causa do Fantástico e tal. Não, vocês estavam ganhando do Fantástico? ganhando do Fantástico. Nossa! Ninguém ganhava do Fantástico. o Fantástico era um absurdo. Era um absurdo. Vocês Quem ganhavam do ganhava Fantástico? Ninguém ganhava, né? Caramba. E os Trapalhões começaram a ganhar do Fantástico. Com um programinha lá, não era tão bem feito. Baixo orçamento. Baixo orçamento e tal. Era que cada um era gigante mesmo. É. O Mussum era demais, o Zacarias demais, o Renato, muito bom comediante, foram segurando isso aí, né? Aí ele arrebentou. E aí, com 3 meses, eles resolveram botar a gente no ar. Mas por que você acha que vocês ficaram 3 meses fora? Porque eles estavam preparando o programa? Porque eles queriam apagar aquela imagem da... Eles fazer fizeram uma agora isso. nova. Fizeram isso com o Faustão agora. É verdade. O Faustão, em vez de ficar até o final, o que eles fizeram? Não, você não entra mais no ar. Ele tem que cumprir o contrato. Para apagar a imagem dele? Para apagar a imagem. Para não ajudar a Bandeirantes. Só que lá era o contrário, ele queria apagar a imagem da gente. Para começar uma do zero. Para começar do zero. Não mudar o nome, dar outra roupagem, e ferrou a gente. Por quê? Porque ele trocou o nome, deu outra roupagem, e o programa foi um fracasso. O quê? O primeiro programa estourou, o segundo foi uma merda, foi lá embaixo. Por que você acha que foi isso? E porque o terceiro programa não deu audiência. Caramba. Direção. Não tinha... Direção engessou a gente. Botou a gente de smoke. Nossa. Você fala a piada pra cá, na hora de dar o desfecho, você vira pra cá. Tirou toda a naturalidade. Tirou a naturalidade. Aí Mas trocou o diretor. Já era Trapalhões? Era os Trapalhões. Aí Quem trocou a direção, que era o Augusto César Vanucci. Eu fui falar com ele, que ele era muito meu amigo. Eu falei, Augusto, pô, você tem que deixar os caras à vontade. Esse é o primeiro diretor ou já é o segundo? Não, era o primeiro. Tá. Lá na Globo. Tá. Mas como eu tinha intimidade com o Augusto César Vanucci, que a gente viajou com teatro, ele era meu amigo e tal. Eu falei, o negócio tá ruim, Augusto, porque nós não sabemos trabalhar assim. Vira para cá, dá para cá. Muito dirigido, eles né? Os Trapalhões é uma coisa muito à vontade. Era um fenômeno, era uma força da natureza. Né? Tinha quadro que a gente fazia começo, meio e fim e tocava o pau. Sabia Como o que assim? era e tocava o pau. A gente sabia o que era o começo, que era o meio, que e era o fim. meio vocês iam No improvisando. meio ia improvisando. O Mussum improvisava muito bem, o Renato também, que escreve e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, se for para fazer merda, eu não faço. Então vocês arrumam outro diretor. Falou na minha cara. Caramba. Na minha cara. E era amigo. Amigão meu mesmo. E ele falou, se for fazer merda, vocês querem fazer bosta, merda, vão fazer vocês, porque eu não faço isso. E aí ele saiu do programa. E ele era o cara da Globo. Ele era um diretor importante. Todos os grandes musicais da Globo estavam na mão dele. Augusto César Vanucci. Pode ver. Caramba. Lançou o Balão Mágico. Lançou Foi ele? Era tudo Augusto César Vanucci. E aí nós demos uma sorte. Pegamos um diretor que era o Adriano Stuart. Era um garoto que veio de circo. E pegou o nosso humor circense. O pai dele era o Walter Stuart. O Walter Stuart fez o primeiro circo na televisão brasileira. Você puxa na internet, você vê. Walter Stuart. Ele é que fez o primeiro circo na televisão, aquela coisa toda. E o Adriano sabia todas as manhas de palhaço, porque eu digo com orgulho, eu levei o humor circense para a televisão. Mas isso ficava muito claro pra gente. Porque as cambalhotas, o porque jeito eu era palhaço de circo. Era muito visível isso. E ficou. E aí o programa estourou. Mudou o diretor, mudou a linguagem. Ele botou... Tinha muita câmera lá, ele botou 6 câmeras e uma no geral. Tipo,
O cara do switcher é que... O geral era independente. Como assim, independente? Ele botou uma câmera independente. Ah, tá. A independente gravava na geral. Sei. Sem cobrir as outras. Ah, tá. Não podia cobrir. Tá. Então, se a gente errasse alguma coisa... Tinha geral garantindo. Que perdia aqui, ele ia para geral, depois ele voltava para cá. Ah. Então, não tinha correção de lente, não tinha nada, porque... Aí deixou vocês livres para fazer... Aí arrebentou. Para você ter uma ideia, o Walter Lacer, que era o diretor de programação, foi 2 vezes reclamar comigo que eu ria no programa. Ria de verdade, falei, sem no momento que não era para rir. Não tem como não rir, rapaz. Eu falava para ele, eu sou fã dos caras. Eu sou fã do Mussu, do Zacarias. Mas eu vi várias vezes você não se segurar e rir. Se segurava, pô. E ele me chamou a atenção e aí ele foi falar com o Boni. O dia que eu fui jantar na casa do Boni, o Boni me contou isso. Estava eu, Mussu, Zacarias jantando lá. Ele falou, olha, o Lacer veio reclamar de você e tal. Eu falei, sei. Aí eu peguei, abri a gaveta e falei para o Lacer, eles dão quase 90 da audiência. Deixa o Dedé rir à vontade. Que? 90? É quase 90. Era tipo, quem tinha televisão ligada estava ligado nos Trapalhões. Total. E quando entrava o Trapalhão era... E ele falou, deixa o cara rir à vontade. Deixa. Mas eu ria, mas era... o Renato tinha uma cirada, rapaz, que... Não estava no roteiro, né? Não estava. Nós entramos para consertar um banheiro. Sim. Os contra-rega, o pessoal da técnica gostava de ajudar a gente. Arruma uma roupa de escafandro, dá para ele. Para surpreender? E eles botavam a gente com aquela roupa. E a gente entrava com roupa de nadadeira. Vamos consertar. Entrava aqueles caras malucos com roupa de mergulho para consertar um banheiro que estava vazando água. Aí eu estou consertando a pia. O Renato vira para o Mussu e fala assim, Mussu, seu pé cresceu. E eu continuei consertando. Aí, quando eu estava consertando, eu olhei. O Mussu estava com um pé de pato. Aquela nadadeira. Eu não aguentei. Isso não tava no roteiro, isso. Não tava, era. O Renato improviso botava total. Ele botava merda pra caramba. Aí eu começava a rir, rapaz. Cortou os quadros 2 vezes, cortou. E volta. O diretor falou, vamos fazer o seguinte, já era o Adriano, ele era mais ponderado, falou, peraí, vamos gravar outra coisa, depois a gente grava isso. Porque eu não aguentava, cada vez que eu chegava, eu olhava, eu falava, puta. E o Múcio falava, eu sou viado, fiquei xingava o Renato. Puta, era uma merda, Eu acho que você se xingava. Não, porque o engraçado nos Trapalhões, nos bastidores, era a briga dos dois. De quem? Do Mussum e do... Mussum com o Renato. Ah, é? O Mussum chegou e na feira de São Cristóvão, ele se deu o capricho. Feira de São Cristóvão era a feira dos Paraíba, no Rio. Sim. Ele ia lá, comprava rapadura. Chegava, ia cedo pro camarim, quebrava rapadura, os pedacinhos, botava no banco do Renato, rapadura. Tudo quebrada? E pedaço de rapadura. De sacanagem? Sacanagem, para dizer, porque o Renato, o Mussu chamava ele de rapadura. Ah, é? Ô, tenente rapadura e tal. E o Renato chegava e falava, que é fiado que fez essa merda aqui. Encheu. Aí no outro dia o Renato ia, botava banana no corpo dele. E quem botou essa porra aqui? Era a briga dos sacaneando. Dois. Um sacaneando o outro. Era muito, mas muito engraçado. Era de não aguentar. E nesse começo, como que foi esse começo assim de... Porque vocês estavam na Record fazendo sucesso, mas na Globo com sucesso de 90 pontos de audiência... Foi uma... Cara, vocês não podiam sair na rua. Mas a gente trabalhava muito, a gente fazia 2 filmes por ano. 2 filmes por ano? 2 filmes por ano. Eu lembrava de eram 2. Eram 2. Eram nas férias? Um em dezembro e outro nas férias lá. Caramba. Eram 2 filmes por ano. Eu cheguei a dirigir 2 um ano. Então, a vida de vocês era só trabalhar? Era muito trabalho. Porque vocês gravavam uma semana inteira. A gente vivia mais na rua do que em dentro de casa. Era uma loucura, a gente trabalhava muito. O Renato trabalhava muito, o Mussu, o Renato ainda... o Renato era a cabeça pensante mesmo, era ele. Era? Ele maquinava as coisas. Ele que inventou de filmar em Marrocos. É mesmo? Nós lá do filmar filme? Em Marrocos, fomos todo mundo do filme preso. Lá do Guerra nas Estrelas? Fomos tudo preso. Por quê? Não tinha... Porque tem uma guerra na Mauritânia lá. O quê? Nós chegamos com um puta equipamento, os caras prenderam a gente. Porque estava no meio da guerra. Caramba. E tal. Até foi um caso engraçado isso aí. Aí acabou eles liberando, mas a gente não podia sair do hotel.
E os equipamentos ficaram presos? Nós ficamos presos no hotel, não podia sair. Em Marrocos? Marrocos, Marrakech. Ficamos presos no hotel. Ali viu umas coisas muito doidas, né? Eu levantei de manhã, eu fiquei no mesmo quarto com um galã do filme. Tá. Era o Mário. Era o Mário o nome dele. Que filme que era esse dos Trapalhões? Esse aí foi os Trapalhões de... Eu sei que era baseado na Guerra das Estrelas. Não, esse não. Era não. Esse? Que tinha as areias e tal. Foi o árabe, foi o filme meio árabe, era o... Pô, vou me lembrar o nome do filme já. Ele pesquisa lá também. Gravado em Marrocos, filme dos Trapalhões. Marrocos. E aí saía na capa do Globo, né, os marroquinos com aquelas adagas correndo, e os Trapalhões correndo, segurando lata de filme. Primeira página de jornal. E aquele foi dando uma propaganda pro filme. Ah, é? Rapaz, tô tentando me lembrar o nome do filme. Ele vai achar aí. Aquilo foi dando uma propaganda pro filme, você não imagina. E aí nós ficamos presos. Nós estávamos lá já uns 15 dias e nós tínhamos que voltar e não ia dar mais para fazer. E não tinham filmado nada ainda? Não tinha filmado. E ali foi pago tudo em dólar e era um problema. A gente com equipamento... Era Globo que estava por trás? Não, era nós mesmo. Vocês mesmo bancando? O Renato que bancava mais. É mesmo? O dinheiro maior era ele que botava. Caramba. E a gente estava preso ali. E aí o Mussu falou assim, a gente almoçando, o Mussu falou, será que aqui não é igual no Brasil, não? Que sei lá, dá um cala-boca pro cara dá uma... e tal. Aí falou, porra, mas aqui tu viu, eu vi cortar a mão de um cara na praça. Que você viu um cara Eu e o Beto Carreiro. Nós estamos juntos. A polícia leva o cara pega o bandido no meio da praça, põe a mão e com a adaga ele corta a mão. E o cara sai espirrando sangue em todo mundo. Meu Deus! O cara sai. O cara nunca mais rouba. Não vê nem a mão dele. Caramba. Aí todo mundo comendo, não, mas quem que vai falar? Pô, quem é o louco de falar? Você achou o nome do filme? Qual que é? O Rei e os Trapalhões. É esse? O Rei e os Trapalhões. O Rei e os Trapalhões. Ah, boa. O Rei e os Trapalhões. Não agradece não que ele viu na internet, não lembrou. Ele foi pesquisando na internet. Esse aqui a gente ajudou, né? E aí o que aconteceu? Tinha um senhor que morava lá em Blumenau. Ele estava fazendo intérprete para a gente. Porque ele falava francês, falava alemão. E ele falava um pouco de árabe também. E ele foi como intérprete da gente. Aí nós falamos com ele. Ele falou, não, eu vou lá e falo. Pô, mas você tem coragem? Pô, mas o cara tá aí todo... E aí o cara apareceu lá. Era tipo um chefe de polícia dele. Aí o cara chegou lá e ele falando no idioma. Será que você não libera? Eu queria falar com você e tal. E foram numa sala. Eu falei, meu Deus. Ferrou, vamos cortar meu braço. Eu tinha visto. Ninguém me contou. Eu vi cortar a mão de um cara. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer com esse cara? Dali a pouco o coroa voltou lá. Bem coroa mesmo. Tinha uns 70 e poucos anos. Ele chegou e falou assim... Tem tantos dólares aí vocês têm? Tem tantos dólares para nós. Aí foi lá, voltou e falou, olha, nós vamos sair num ônibus como se fosse excursão. O equipamento vai todo escondido na mala. Aí ele vai levar a gente onde, mais ou menos, vocês precisam, mas vai levar a gente onde vai filmar. E a gente ia como excursão de turismo. Ia lá e ia falar, vamos filmar aqui, vamos. Aí tirava o equipamento. Quando passava um avião... ele ia lá, escondia tudo aí. Cara, que desespero. E filmamos o filme todo assim. O filme todo assim. Meu Deus. Aí fomos filmar uma cena. O jeito, fomos filmar uma cena no centro. Vamos filmar uma cena no centro. E veio a polícia. E era uma cena de corrida e tal, e tal, e tal. O Adriano Sturte falou assim, deixa que eu brigo com eles, Dedé. E eles vão me levar. Enquanto eles me levam, eu já era assistente do Adriano. Você já sabia o que fazer. Direção. Enquanto eles me levam, você toca o pau, ó. Filma os caras correndo de lá, bota outro aqui, bota os Trapalhões na beirada do muro, toca o pau do jeito que você puder. E os caras chegaram. Chegaram, o Adriano discutiu com ele, o Adriano falava francês, discutiu com ele, vai embora, ameaçou não ir e tal, e os polícia pegaram ele e levaram. Quando levaram eles, eu falei... Você assumiu a direção? Vamos. Eu vou lá, então vamos lá, corre e tal. E filmamos tudo. E consegui filmar. Conseguiram filmar tudo que tinha preparado? E aí o filho do Renato Aragão, a gente chamava ele de Caixa Aragão. Caixa? Caixa. Ô, Caixa, vem cá. Caixa, tu vai com os filmes
tudo filmado, a gente põe negativo. Negativo é quando o filme é virgem. É. Negativo virgem. Nós vamos botar o filme nas latas de negativo e tu se manda. E assim foi feito. Pra enganar que não... O filho do Renato veio para o Brasil com as latas de negativo virgem. Só que não era virgem. Era tudo Já era filmado. tudo filmado. Cara, Aí no finzinho, quando eles conseguiram a licença, no finzinho já estava... Já tinha filmado tudo. Ah, então. Aí fomos com os filmes... O Virgem ficou no lugar do filmado. Do filme filmado. Se os caras levassem os filmes filmados, eles iam levar o Virgem. É. O filmado já tinha ido embora. Exatamente. Pô, foi uma aventura. Que rapaz. aventura. E lá o Mussula brigou, porque ele tinha medo de cobra. E o Renato foi brincar com uma... Renato é maluco, né? Renato O cara não regula. Ele pegou a cobra de verdade? Não, primeiro ele foi dançar com a cobra. Eu falei, Quem? porra, Renato. Renato. Eu falei, você é maluco. Não, mas o cara tá com a cobra na mão. Essa cobra dá um bote e te morde, porra. Ele falou, mas eu danço com a cobra. Você não vai, porra. Não, eu vou dançar. Ô, Picete. E tá no filme, rapaz. Tá ele dançando com a Tá cobra? no filme ele dançando. Tem uma hora que a cobra vem aqui e ele só faz um pouquinho assim, a cobra faz... Tchum. E não chega a pegar. Rapaz, é quase. Pode ver no filme Os Trapalhões. Cara. A cobra quase pega ele. E o filho da puta não saía. Ele ficava em volta. E a cobra tá nele e ele saía fora. Eu falei, esse cara é maluco, bicho. Esse cara não bate bem. Que era o Renato. E não era dublê, não era nada. Era ele e a cobra. E eu preocupado, cara. Falei, pô, essa cobra morde o cara. Não estamos ferrados. Duas coisas interessantes que teve lá. Não, mas você falou do Mussum, ele sacaneou com o Mussum? Não, ele cobra? foi brincar com a cobra com o Mussum queria vir embora. O Mussum não chegava perto da cobra nem por um cacete. E queria vir embora. Outra coisa interessante, os garçons foram pegando intimidade com a gente. Os garçons do hotel. Sei. E começamos a falar de futebol. E eles sacavam. Eles gostavam também? Negócio de futebol. Aí ele dizia que futebol não era nada, e não sei o quê. E desafiaram a gente para um jogo de futebol. E vocês jogavam? Eu jogava uma merda, jogava mal pra caramba. Musso jogava bem e o Renato jogou em time profissional É mesmo? no Ceará. Esse cearense não é fácil, não. Caramba! Ele fazia mil coisas. Zacarias também não jogava. Ele é farmacêutico, advogado, capitão de tenente. Ele faz um monte de coisa, não é brincadeira, não. E o Renato falou, vamos fazer o jogo. Aí, pô, lá dava quase 50 de calor. Nossa. E nós fomos pro campo. O campo era de pedra, rapaz. Não era areia? Pedrinha, não. Tipo uma pedrinha. Sei, pedregulho. Tipo um pedregulho. É. Eu falei, eu não vou jogar nessa merda. Eu jogava mal pra caramba. Aí fiquei de fora. Mas a equipe era boa de bola. Ah, é? Os caras que estavam lá, o eletricista, o cinegrafista. A equipe era tudo bom de bola. O Renato jogava muito bem. E eles foram jogar. Porque eles desafiaram a gente. E a gente ganhou o jogo deles. Eu não sei como. Os caras chegaram descalço naquela merda. Eles jogavam descalço pisando nas pedras? Descalço naquela pedra. A sola dos caras devia ser a gente de tênis. Rapaz, o tênis no chão... Furava. Queimava o pé da gente. Cara, e os caras pisando descalço. E nós ganhamos o jogo. Aí foi Os caras ficaram putos ou foi de boa? Não, aí ficaram numa boa. Que maravilha, cara. Pena que isso aí já foi no final, já. Se tivesse sido no começo, que a gente pegou intimidade com os garçons. O negócio era assim, se abrir uma janela de manhã, eu abri a janela de manhã, estavam as mulheres peladas, tudo na piscina. Pelada? Ela fica pelada na piscina. Não era topless? Só de peito ou não tudo? Só com os peitos de fora. Ah, só os peitos. Todas elas ficavam topless. Aí eu me lembro de dois coroa, a velha e o velho. Sei. Eles apareceram na varanda, aquelas grades de ferro. Sei. Na varanda, o velho e a velha tiraram tudo, torceram, botaram pra... Peladão. Lá eles não têm esse negócio. Não tem esse pudor. Não, lá elas ficavam na piscina e a gente enchendo o saco da equipe. A mulherada da equipe, como é? Vamos tirar hoje, vai lá. Ela vai pra puta que pariu. A gente só sacaneando. Mas vocês viveram... Mas foi muito bem o filme. O filme foi bem? O filme estourou, pô. O filme estourou, pô. O filme que estourou. Todos estouraram, né?